É muito bom a gente falar sobre isso, né? Sobre essa mudança da comunicação de Deus, porque não foi Deus que mudou. Porque eu até estava conversando hoje de manhã com uma pessoa que a gente fala assim, Deus mudou o plano. Não é que Deus mudou. Deus, ele vai adaptando as nossas decisões. Porque, infelizmente, nós temos livre-arbítrio, nós temos poder de escolha, né? Infelizmente, é. Infelizmente, porque a gente fala que Deus está no controle, mas Deus não está, né? Deus está no controle de tudo, no sentido do plano dele, mas da nossa vida ele não está, porque as nossas decisões é que vão decidir o nosso futuro. Então, infelizmente, porque aí Deus tem que estar se moldando aquilo que a gente decide. Por isso que Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados do seu propósito. Ou seja, até as minhas decisões erradas, Deus vai ter que se virar e fazer isso cooperar para o propósito dele. Porque eu acredito que no que dependesse de Deus, isso não aconteceria. É igual os vales, né? O salmista Davi diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Esse ainda que mostra que não é o plano original de Deus. Deus não desenhou os vales para nós, mas as nossas decisões erradas, a nossa dureza de coração nos conduz para esses lugares e Deus tem que tirar a gente de lá. Calma, que E eu acho que você já explodiu a cabeça de uma galera aí. Como assim Deus não tá no controle da minha vida? não, se Deus estivesse no controle, não estaria a sua vida não estaria do jeito que ela está. Forte Então, isso, hein? só a gente analisar isso. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Se eu não estou vivendo o que é bom, o que é agradável, o que é perfeito, eu não estou vivendo a vontade de Deus. Logo, Deus não está no controle. Então, aquele negócio no momento que você está no momento de tribulação, no momento que acontece alguma coisa errada, que é consequência nossa, a gente fala, não, Deus sabe de todas as coisas. Não, Deus sabe. Ele sabe, mas não tem nada a ver com o que está acontecendo comigo. O que eu fiz é Uma escolha. coisa é permissão de Deus. Outra coisa é a aprovação de Deus. Tem coisa que Deus permite acontecer, mas não quer dizer que Ele aprovou. Então, tem momentos na nossa vida que nós passamos, por exemplo, a tentação de Jó foi aprovada, foi permitida por Deus, mas não foi aprovada. Uhum. Por quê? Porque estava em Jó o poder de aprovação. Então, quando ele cita lá que Deus deu, Deus tomou, ele está aprovando o que está acontecendo. Deus apenas permitiu, porque Satanás pediu permissão, permita que eu toque. Então, uma vez que Deus permitiu, a autoridade agora está sobre o homem, se ele vai aprovar ou não. Então, por exemplo, se eu estou passando por uma crise financeira, Deus permitiu, Sim. mas Deus aprovou? Não. E o que vai determinar se isso vai continuar ou não? A minha postura em relação a isso. Então, como que eu faço para não aprovar uma crise financeira? Eu preciso cumprir os princípios financeiros que a Bíblia me traz. E se mesmo assim a crise vier? Aí significa que aquilo é para algum crescimento meu, que Deus colocou aquilo. Você entende como a nossa mente já está formada? Então, se eu estou fazendo tudo certo e mesmo assim está dando errado, então é culpa de Deus. E não é, porque Deus tem para mim algo que é bom, agradável e perfeito. Então, como que eu tenho que pensar como Deus? Né? O que nós lemos na semana passada, nós temos a mente de Cristo. Uhum. Cristo colocou o que negativo em alguém para ensiná-lo alguma coisa? Nada. Então, essa mentalidade não vem de Deus. Então, no momento que eu estou cumprindo os princípios, estou fazendo tudo certo, mas ainda assim vem uma crise, meu posicionamento precisa ser contrário àquela crise. Eu preciso Sim. acessar a vontade de Deus e declarar ela na minha vida. Como que eu faço isso? Aprendendo, estudando. Então, se eu estou cumprindo os princípios financeiros e mesmo assim eu estou passando por uma crise, eu preciso continuar nos princípios e buscar a palavra, buscar aprender. Aprender mais sobre aquilo que eu faço. Entendeu? Por quê? Porque não adianta também eu cumprir os princípios e não ter fé que aquilo está sendo gerado em benefício para mim. Porque tem gente que dizima por obrigação. E Deus não tem compromisso com a obrigação. Tudo que fazemos, fazemos pela fé. Então, se eu dizimo sem crer que aquilo é uma aliança financeira com Deus, na hora da crise, essa falta de entendimento e posicionamento vai fazer com que a crise permaneça, mesmo eu dando meu dízimo. Entendeu? Então, não é uma questão automática, fiz, acabou. Não, é tudo pela fé. Tudo que eu faço, é o que eu falei na live de quinta-feira. Eu não acredito em jejum. Eu não acredito em culto. Eu acredito em Cristo. Oro por causa de Cristo. Jejuo por causa de Cristo.
Não, jejuei, agora minha vida vai melhorar. Não, jejum não pode mudar minha vida. Eu jejuo porque creio. Entendeu a diferença? Sim. Então não dizimo para Deus repreender o devorador. Eu dizimo porque creio que Deus tem prosperidade para mim. Entendeu a diferença? Mais ou menos, ainda não está totalmente claro. Eu não dizimo para Deus volta. Eu não dizimo para repreender devorador, porque isso é da lei. Certo. Na graça não existe devorador. Isso é coisa da lei. É uma maldição daquele que não dizima. Uhum. A Bíblia diz que Jesus levou todas as maldições. Então essa maldição não é para mim. É para quem vive na lei. E se eu dizimo por obrigação, eu estou vivendo na lei. Logo, se eu dizimo por obrigação, estou na lei, então a maldição da lei é para mim. Porque eu estou debaixo dela. Então, se eu dizimo por obrigação, eu estou dizimando para repreender o devorador. Certo? Certo. Então, não é por aliança, é por medo. E minha postura deve ser com base na aliança. Sim, pela fé. Então, eu dizimo porque eu creio que eu tenho uma aliança financeira com Deus. Agora sim. Entendeu? Mesma coisa o jejum. Eu não jejuo para Deus, eu jejuo para mim. Para aumentar a minha sensibilidade espiritual. Então não é o jejum, é Deus. Então não, eu confio no jejum. Vou fazer tantos dias de jejum e minha vida vai mudar. Eu estou confiando no jejum. O jejum não morreu por mim. Rapaz, espera aí, que mal começou a aula aqui, você já E nem é o assunto, né? É doido, né? Aí você já quebrou, já o Deus está no controle, já quebrou o pessoal que fica forte, que passou 40 dias de jejum e oração no monte ainda. Então 40 dias de jejum e oração no monte não é para Deus, é para mim. Eu nunca esqueço o testemunho do pastor que ficou 40 dias de jejum no monte, sem comer, sem beber, e quando ele desceu, a primeira coisa que ele fez foi ir para o motel com travesti. Misericórdia. Então o que resolveu os 40 dias? Nada, ele estava lá por obrigação, tentando convencer Deus de algo. Como ele não convenceu, então ele falou, então vou chutar o balde. O que leva uma pessoa a desanimar da fé? A lei, o legalismo. Porque ele está tentando conquistar algo de Deus. Não é assim que Deus trabalha pela fé.